Boa noite, seja bem-vindo para mais uma edição do programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Nosso assunto essa noite tem a ver com os porto-alegrenses, especialmente aqueles que trabalham para o município de Porto Alegre no âmbito da prefeitura. Estamos no momento em que se começa a discutir de forma muito intensa o projeto de lei encaminhado pela prefeitura que pretende alterar algumas composições do plano de carreira dos servidores do município, né? Os servidores que estão em greve já há 2 dias em função exatamente disso, que se opõem a essa ideia dessas alterações. Hoje os servidores conseguiram uma vitória temporária, digamos assim, através de uma liminar. Os servidores conseguiram postergar a votação que aconteceria amanhã na Câmara Municipal. Eles entraram com uma ação apoiando-se num artigo da Lei Orgânica do município que diz que entidade de servidores com mais de 3.000 associados podem solicitar uma audiência pública uma vez que esteja em discussão algum projeto que possa alterar as suas vidas, influir nas suas carreiras. E foi assim que a Justiça entendeu, então concedeu essa liminar, que naturalmente a Prefeitura já está se preparando para derrubar. Mas os passos nesse cenário ainda serão muitos, né? As jogadas ainda serão muitas, essa é apenas a primeira de um jogo que está recém começando. E para entender como vão se dar as estratégias nesse terreno, temos 2 representantes da Câmara de Vereadores aqui como nossos convidados no programa essa noite. São eles, o vereador do PT, Adelicel, o vereador do PDT, Márcio Binzeli. Boa noite, vereadores, sejam muito bem-vindos ao programa. E eu quero convidar você também aí em casa para participar também, coloque aí, você servidor que está assistindo ao programa, também pode encaminhar para nós aqui as suas indagações, suas argumentações, suas perguntas. Você pode fazer isso pela internet através do facebook.com/rdctv digital ou então pelo WhatsApp, pelo código de área 51 99 815 9990. Participe do programa, encaminhe a sua mensagem que a gente reproduz aqui e você dessa forma também participa, também influi, quem sabe, nos rumos dessa conversa. Vamos lá então, eu começo diretamente com o vereador Márcio Binzeli. O que representa nessa discussão? A gente sabe que vai ter ainda muita coisa para acontecer, mas essa primeira, digamos, vitória dos servidores estabelece qual parâmetro na discussão com a Prefeitura? Então, Azeredo, obrigado pela oportunidade, cumprimentando os telespectadores, aderir meu colega de bancada, fazer uma reflexão a respeito deste movimento organizado pelo Simpa, que faz esta judicialização, porque realmente nós tivemos o protocolo do projeto, a data de protocolo, 18 de fevereiro, não se passou nem 10 dias ainda do protocolo. Nós tivemos um embate sobre várias questões e aspectos de formalidade, de interpretação sobre o requerimento de emendas, a nossa reunião das comissões conjuntas, os substitutivos que foram apresentados, tem que correr pauta ou não. E todas essas indagações elas acabaram sendo atropeladas. Apesar do nosso esforço, tanto a bancada do PDT, também a bancada do PT, em conjunto com o pessoal, apresentaram substitutivos. O nosso entendimento foi no sentido de que pelo menos se fizesse uma discussão para que toda e qualquer regra que fosse ser implementada, respeitando aí essa situação de um contexto de dificuldade, enfim, que enfrenta o Estado, o município, elas passassem a valer daqui para frente, para os próximos concursados, para os futuros servidores que fizessem um concurso daqui para frente, a partir da possibilidade ou não desta aprovação desta lei, e que todas essas mudanças não impactassem sobre o atual quadro de servidores, ou seja, o direito adquirido fosse pelo menos preservado. Isso foi o que se conseguiu construir numa afogadilho da discussão. Então, na realidade, o Simpa entra com esse pedido de audiência pública para entender um pouco melhor e debater um pouco melhor com a sociedade o que realmente representa para a cidade este projeto, quais são as reais perdas dos servidores, o que vai impactar no dia a dia destas pessoas, que são, digamos assim, a essência lá na ponta da prestação do serviço público para a cidade, porque o servidor está na escola, está na creche, está no posto de saúde, está no atendimento da segurança através da Guarda Municipal, do trânsito através da IPTC. Então nós temos um sem número de servidores que vem no seu dia a dia. Hoje, entre aposentados e servidores do quadro, nós devemos ter em torno de 30.000 pessoas no universo de Porto Alegre. Isso representa algo muito significativo e nós estamos preocupados com a descontinuidade do serviço público, questões que já envolvem este movimento de greve de novo. O ano passado nós tivemos uma das maiores greves dos últimos anos, então a gente se preocupa muito. É fundamental que nós pudéssemos tentar ter e estabelecer um diálogo franco
e efetivamente enfrentar este debate na construção de algumas soluções, porque realmente nos parece, e agora essa semana nós tivemos na Assembleia ali também uma aprovação que terminou com as funções gratificadas e com a licença-prêmio, se eu não me engano, não sei se pegou a função gratificada também. Mas nesses casos que estão sendo debatidos e através das emendas que nós estamos propondo para o município em Porto Alegre, existe uma alteração nas funções gratificadas, no regime, na carga horária, nas incorporações. Então, isso nos preocupa, são mudanças muito profundas e acredito que em 10 dias de discussão, nem mesmo os vereadores tiveram condições de analisar mais profundamente o teor do que está sendo proposto. Se defende por parte do governo, que é tudo meio parecido com o projeto do ano passado, mas é um novo projeto. Então nós tivemos que fazer 2 extraordinárias para cumprir pauta, tudo assim numa questão de um atropelamento, que acho que então a Justiça, a partir do momento que estabelece a necessidade e a obrigatoriedade de uma audiência pública, a notoriedade que se gostaria de se fazer fica garantida através do processo judicial. E eu acho que a presidente Mônica nem vai recorrer, né, Adeli? Acho que não acho que ela vai acabar entendendo o tamanho da grandeza, da importância e do número de vidas, pessoas e famílias que serão afetadas. Não tem por que a Câmara fazer um movimento de querer votar um projeto desta envergadura em 10 dias e não acredito que a mesa diretora vá fazer qualquer movimento. Vai ser uma pena se nós tivermos que fazer um debate, um enfrentamento judicial e uma derrota muito grande para a Câmara, se por acaso a Câmara resolver, por conta da mesa e da presidência, fazer um enfrentamento judicial sobre uma pauta que é pacífica, que é o entendimento de que os debates em audiência pública contribuem para a composição de soluções, e eu acho que é papel dos vereadores apresentar emendas, construir, ajeitar, arredondar, ir para os entretantos, para os veja-bem, e ver de que maneira a gente pode tentar chegar a bom termo assim e construir aquilo que pode chegar mais próximo do ideal possível para a cidade, compondo interesses, e efetivamente muitas vezes até agindo como um algodão entre os cristais nessa relação entre o servidor e o executivo. Acho que a Câmara tem um papel fundamental, muito relevante e muito importante nesse contexto. Vereador Adeli, com essa vasta experiência no Legislativo Municipal que o senhor tem aí, qual é a sua expectativa? O vereador Binzeli acabou de dizer que isso é ponto pacífico. Agora as relações nem sempre têm sido pacíficas com o Executivo, né, nesses 2 anos aí, né? Então, diante desse cenário que a gente tem visto, do ambiente que tem sido alimentado por essas tensões aí, como é que o senhor imagina que as coisas vão se desdobrar a partir dessa jogada, digamos assim, dos servidores e com essa judicialização? Eu acho que o momento é muito difícil para a cidade de Porto Alegre. Eu queria também me dirigir aos moradores da cidade, ao usuário do serviço público. Esta proposição, que é o projeto de lei número 2, que mexe nas carreiras, você imagina que você diz que daqui para frente você só vai ter aumento sobre o básico e a dedicação exclusiva e todos os outros elementos que compõem, na verdade, a totalidade dos vencimentos, do salário. Eu acho que, inclusive, sob o ponto de vista da legalidade, do direito, isso é altamente questionável. Claro que os parâmetros de organização do serviço público são diferenciados do privado, que tem outros parâmetros, mas me parece que o bolo dos vencimentos, eles não podem ter essa diferenciação, um ter aumento, uma parte ter aumento, outra parte não ter aumento. Os prejuízos serão muito grandes, porque as pessoas entraram e entram no serviço público com uma grande expectativa de que aquele estatuto ele permaneça em vigor, e se houver mudanças, normalmente há uma expectativa de melhorias para as pessoas. Este estatuto ele entrou em vigor no dia 31 de dezembro de 1985, último dia da gestão do prefeito João Antônio Dibe, que também foi vereador por 40 anos. O vereador João Dibe teve a grandeza de ir à Câmara Municipal essa semana com parlamentares estaduais, pessoal que já foi vereador, outros que não foram, pediram uma reunião com a presidência da casa, com a vereadora Mônica Leal,
para expor suas preocupações. Foi muito importante a presença do vereador João Dibe, porque ele disse que ele, como servidor público que é, ele fez uma opção por vocação. Enfim, a maioria das pessoas que entram no serviço público entra por vocação. É claro, sempre tem um que outro que entra no susto, ou porque não tinha o que fazer, ou porque achou mais interessante naquele momento. E os servidores públicos são fundamentais na estrutura da cidade. Nós temos uma precariedade hoje nas escolas, onde nós temos a falta principalmente dos guardas municipais, que tem um déficit de 2 centenas de guardas municipais que não são chamados de um concurso que houve. Nós temos grandes problemas com a fiscalização da IPTC, que tem gente que concursou e não é chamado. Nós recentemente temos um escândalo na SAMU. Os servidores da SAMU tiveram hoje presentes lá, entregando inclusive um documento, um abaixo-assinado interessante, porque o governo não quer pagar horas extras para os condutores e o condutor, ele tem uma legislação específica, especial, ganha um salário mínimo de base e nós temos um grupo altamente treinado. Aí você faz uma terceirização em que tem 35 condutores de fora do corpo funcional, mas quem os treina é o corpo funcional da prefeitura. 2 saíram nessa semana, estão chegando 2. Tem que parar tudo, treinar esses 2 para que eles façam o serviço adequadamente. Então, nós temos equívocos nessa administração de A a Z. E essa administração é useira e vezeira de atropelar ou de querer atropelar as coisas na Câmara. No ano passado, eles entraram de sopetão, em maio, se não me engano, com 16 projetos de lei, sendo que vários mexiam em questões fundamentais. Eu fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça desses 16 projetos. Os meus pareceres todos foram pela rejeição, porque eles tinham vícios de origem, tinham vários problemas. No entanto, esses projetos acabaram indo a plenário, porque houve uma forçação de urgência urgentíssima, e alguns desses projetos que foram pedidos urgência, o governo tirou a urgência depois, minutos depois ou um dia depois pediu urgência de novo. Isso é brincadeira. Nós não temos tempo nem dinheiro para que 36 vereadores e um corpo de funcionários da Câmara Municipal fiquemos à mercê do humor do titular do Paço Municipal. Isso está completamente errado, completamente errado. O mínimo que se esperava da administração é que fizesse uma audiência pública sobre a magnitude, a importância de um projeto dessa natureza. Não o fez e nós logramos êxito com essa liminar hoje. Se houver recurso ou não, para nós vamos enfrentar isso amanhã. Hoje, escandalosamente, hoje é quarta-feira, dia de votação, a base do governo retirou o quórum num determinado momento e nós não votamos. E forçaram na reunião de líderes, hoje com a mesa, de que amanhã, quinta-feira é o dia temático na Câmara, se discute de tudo, temos visitas, temos discussões sobre temas da cidade. Nos foi barrado essa possibilidade de ter a reunião normal, porque uma extraordinária foi chamada no mesmo horário. Isso é atropelar o dia a dia. E mais, essa semana, tudo foi atropelado. Tanto o substitutivo apresentado pela bancada do PDT e o substitutivo apresentado pelo PT e pelo PSOL, apresentava novidades. Ele tinha que ter um rito das 48 horas com 2 sessões de pauta normal. Eles se valeram de um elemento do regimento interno que tem, eu vou ser bem claro, não vou enrolar ninguém aqui, ele tem uma dupla leitura, que os favoreceu nesse momento, mas a leitura que eu tenho, que me fez apresentar, por exemplo, também recursos. Eu apresentei um recurso à mesa diretora, que acabou depois fazendo consulta à Procuradoria da Câmara,
sobre a participação de uma comissão importante, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, que pega todo o funcionalismo público de 2, 3 secretarias e ela não participou das reuniões conjuntas. Ontem, nas reuniões conjuntas de 6 comissões, 3 participaram, por decisão da mesa. Por decisão da mesa e depois do plenário também. E uma não teve quórum na votação, então teve 2 que aprovaram e uma que não teve quórum. Mas 2 de 6 atropelou, porque não aceitou, porque fez o parecer do Camozata, um parecer do projeto, e 2 dos 2 substitutivos. Isso eu nunca vi coisa igual. Ou seja, os atropelos... 17 emendas, né? Tinha 17 emendas. Fora as 17 emendas. Então, há um atropelo. Então, nós aqui, não porque sejamos de posição contrária ao prefeito hoje, porque o prefeito também não pode se queixar de nós. Em alguns momentos, ele teve que se valer dos nossos votos para aprovar alguns projetos importantes, porque a base dele ou não estava no plenário ou votou contra. Então, nós temos uma preocupação com 1,5 milhão de pessoas de Porto Alegre. E a capital, ela acaba atendendo muito mais gente, especialmente na saúde e outras áreas. Então, se o serviço público de Porto Alegre não funcionar corretamente, vai ser o caos na cidade. Hoje nós já temos problemas nos postos de saúde. Hoje nós temos problemas em escolas, como já falei. Imagina um funcionalismo que vai ser podado em um conjunto de questões. Qual é o ânimo para essas pessoas trabalharem depois dessa facada pelas costas? Há algumas semanas, aliás, há poucos dias atrás, a presidente da Câmara, a Mônica, esteve aqui conosco, né? A gente fez um programa especial com ela, e uma das colocações que ela fez, quando a gente discutiu esse ambiente, né, que se estabeleceu desde o início da gestão no município, um ambiente mais de conflito, de tumulto, enfim, uma relação no mínimo, né, um tanto tempestuosa. Mas que ela sentia, a partir de movimentos mais recentes do prefeito, uma mudança de atitude, talvez. Né? Eu não sei se foi do prefeito. Da presidente da Câmara, Mônica, nós não temos queixas. Ela foi vice-presidente na gestão passada e nesses 2 meses agora tem conduzido corretamente. Inclusive, ela disse que ela ia verificar essa questão da audiência pública na conversa que nós tivemos ontem. Inclusive, o ex-vereador Dives chancelou essa posição. Ela tem mantido uma posição, na minha opinião, representativa do conjunto da casa, dos 36 vereadores. Nós tivemos problemas... Vereador, na reunião de líderes também, nós tivemos uma discussão, porque, como eu tinha mencionado aqui, agora complementando a fala do vereador Adeli, no projeto nós tínhamos 17 emendas, né? E também nós temos 2 substitutivos ao projeto. Inclusive, durante a reunião das comissões conjuntas, eu pedi a palavra, pedi vistas do projeto e das emendas, que são 17 emendas mais 2 substitutivos, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu e o vereador ali fazemos parte, e no caso ele que preside a reunião das comissões conjuntas, me deu 15 minutos de vistas, sendo que eu questionei ele porque o próprio regimento da Câmara prevê que quando o projeto tramita no regime de urgência, a vistas deve ser concedida por 24 horas. Mas ele entendeu que não, que aquilo não se aplicava para aquela urgência, e aí classificou então as urgências, porque nós temos lá 3 pedidos de urgência, então agora nós temos um pedido urgente que é mais urgente que o outro pedido. Mas com relação ao que o Adeli está falando da postura da Mônica, eu queria elogiar também a presidente, porque hoje na reunião de líderes, e todas as quartas-feiras as lideranças se reúnem, e nós tínhamos também mais um problema polêmico no debate, porque existe uma previsão regimental de que se o projeto, enfim, ou as emendas ou substitutivos, eles forem rejeitados em todas as comissões que tramitarem, eles serão arquivados ou serão prejudicados. E como a comissão, acho que foi a CUTAB que não deu quórum, né? A CUTAB não deu quórum. 3 comissões participaram da conjuntas, mesmo com o levantamento do Adeli, no sentido de incluir também a CDCOM. A SESI. A SESI. O que acontece? Eles entendiam que, como 2 comissões rejeitaram os projetos, as emendas estavam rejeitadas.
Então, na verdade, nós não poderíamos debater as emendas, sendo que o regimento é claro. As emendas ficam prejudicadas quando todas as comissões votarem pela rejeição. Sim. Então, o entendimento de que uma comissão que não deu quórum, ela vota pela rejeição, não pode ser considerado assim. Então, a vereadora Mônica, encerrou a reunião de líderes remetendo à Procuradoria. Não prevaleceu aquele entendimento do regimento. Então, são essas pequenas ações e estes pequenos contextos que também nos preocupam, porque eles fortalecem o atropelo do debate, da discussão. Então, são situações como essa que nos preocupam numa véspera de carnaval. Nós estamos na véspera de um feriadão de carnaval. Então eu recebi mais centenas de mensagens do WhatsApp aqui dos servidores preocupados. Olha, vai afetar o plano de carreira, vai afetar a prestação de serviço público. Então são médicos, são engenheiros. Eu tive uma experiência, né, com o pessoal da educação física, porque fui secretário de esportes em 2006, com os engenheiros, arquitetos, porque fui do planejamento de 2009 a 2012, onde ali a gente também pôde debater a alteração de plano diretor, que foi um momento importante. Revisamos o plano diretor em 2010. Então, ali nós tivemos também entraves e debates que iam até 2, 3 horas da manhã. Fizemos uma discussão, esgotamos uma discussão. E por que não, neste momento, também fazer uma discussão que possa se, pelo menos, dar a voz e a vez ao servidor de reivindicar e passar o entendimento dele sobre este projeto. Pois é, já que mencionaste aí as mensagens, eu vou ler uma aqui rapidinho, que já os internautas e telespectadores já estão se manifestando aqui. O João Ezequiel diz: parabéns ao SIMPA, aos sindicatos municipais, né? Parabéns aos municipais de Porto Alegre, decisão coerente e justa da juíza que deferiu essa liminar. O projeto de lei complementar, colocado goela abaixo por Marquesan na Câmara, se fosse aprovado, resultaria na destruição da carreira dos servidores, na redução drástica de seus salários, atingindo sensivelmente o atendimento da população. Está aí a manifestação provavelmente a servidor. E justa manifestação, claro. Mas eu fiz a referência à presidente da Câmara, a vereadora Mônica, porque ela colocou que ela observava alguns sinais de postura do prefeito no sentido de que as relações com o executivo e com municipários, enfim, fossem diferentes de como foram nesses 2 anos inicialmente, né? Não concordo. Pois então, é isso que eu queria colocar, porque a gente tem o seguinte contexto, né? A gente sabe, foram 2 anos que não se avançou muita coisa. Ano que vem, eleição. A gente sabe que em ano de eleição muita coisa acaba ficando para trás e não avança. Então, este é o ano de fazer as coisas acontecerem, se o prefeito quiser realmente fazer as alterações que ele pretende, deixar uma marca mais no seu governo. Mas este cenário de agora, vocês entendem que essa leitura da vereadora, ela é uma leitura otimista demais? Eu acho que em relação ao senhor prefeito, sim. Eu acho que nós temos um clima melhor na Câmara esse ano, não tenha dúvida. Mas o prefeito continua atropelando, porque o prefeito ele tem uma visão. E ele conseguiu, ultimamente, fazer com que essa visão comece a ter maioria na Câmara, porque ele acabou trazendo para dentro do seu governo a bancada do MDB, que é a maior bancada de 5 vereadores, que sempre resistiu, inclusive 1 ou 2 deles faziam oposição dura em alguns momentos ao prefeito. A bancada do DEM, que eram apenas 2 vereadores no ano passado, o doutor Tiago era um grande opositor, elegeu-se deputado estadual. No seu lugar entrou um vereador que ele já era adesista como suplente, então imagine como vereador. E com a morte do Flecha, o vereador Tessaro, que era do PSD, passou para o DEM. Então o DEM tem 3 vereadores, mais os 5 do PMDB, que o prefeito cooptou numa tacada, com distribuição de cargos de confiança. É evidentemente que a situação dele está mais tranquila. Por isso que ele, pessoalmente, talvez esteja mais tranquilo, mais sereno. No entanto, o prefeito tem uma visão de Estado mínimo a qualquer custo. Ele disse que o serviço de táxi tinha que acabar na cidade porque o táxi ia morrer. Então ele apresentou um projeto de lei que acabava com os taxistas. Nós resistimos, nós derrubamos 14 vetos do senhor prefeito municipal na Lei Geral dos Táxis. O projeto está em vigor e a IPTC não nos dá a sua regulamentação. O táxi passou de permissão para autorização. Então tem um conjunto de pessoas que hoje, porque tem sucessões, pessoas morreram, estão doentes, estão esperando, e ele tem que retirar a permissão que havia e lhes dar
por direito aos 3.900 taxistas a autorização. E ele não está fazendo isso, está trancando. Quer dizer, onde está a boa vontade do prefeito? Não tem boa vontade? Pergunte aos 3.900 taxistas de Porto Alegre quem acredita que tem a boa vontade. Todos dirão o contrário. Todos dirão o contrário. Eu podia falar dos aplicativos, que aqui aquelas emendas que eram para a segurança do motorista e um conjunto de questões não prevaleceram, nós somos derrotados, as nossas posições foram derrotadas, vingou as opiniões da empresa ou da principal empresa de aplicativos. Então, o prefeito não está de sangue doce, não é verdade isso, entendeu? Há uma ilusão da nossa presidente, mas eu digo, até aqui ela conduziu bem o processo. Nós temos graves problemas no serviço terceirizado, porque ou a prefeitura não cumpre com o pagamento em dia para as empresas, ou entraram empresas que não tinham absolutamente condições, porque a licitação diz que tem que ter 3 meses para bancar qualquer contrato, isso é da lei, da 8666 de 93. Então, essas coisas. Então, nós temos paralisações de serviço terceirizado na cidade todo o tempo. Agora, o recolhimento de lixo no mercado público, mas que isso 2 vezes já aconteceu isso neste ano, porque a prefeitura não repassou no momento certo para a empresa. Claro que a empresa tem problemas, porque ela tinha que bancar de qualquer maneira e depois cobrar da prefeitura. Então nós temos um conjunto de questões dramáticas. Quanto tempo demorou para resolver o problema do asfalto na cidade? Não, convenhamos, isso é incompetência. O caso, por exemplo, da trincheira aqui da Anitta. Da Ceará. Da Ceará. Tem um problema estrutural. Claro, vem do governo anterior, mas vamos resolver o problema. Diga então que veio do governo anterior que tem um problema estrutural. Tem um problema estrutural gravíssimo. Nós vamos ter alguns outros debates também que se avizinham aí, que vão ser muito polêmicos. A gente que atua mais também junto ao mercado imobiliário para complementar as preocupações do Adeli. Não só o plano diretor, mas também essa questão que envolve o aumento do IPTU. Também tramitou na Comissão de Constituição e Justiça o projeto, até pedir vistas do projeto, e agora já venceu ali a primeira comissão. É um projeto de lei também muito polêmico, vai atingir um número muito expressivo de unidades habitacionais da cidade, de maneira galopante, uma progressão geométrica. Então, também esse é um outro debate que tem que ser feito sem afogadilho, com calma. As pessoas têm que entender o que vai acontecer. Tem algumas pessoas que estão defendendo que esse é um aumento justo, que tem pessoas que estão pagando a menos. Sim, porque a argumentação da prefeitura, de uma maneira bem geral, é que quem tem áreas maiores vai pagar o preço equivalente, que tem áreas menores vai ser, ou seja, vai haver um perfilamento mais adequado. Mas esse é um debate que vai atingir também um número muito expressivo de pessoas, muitas unidades habitacionais. A proposição, o arcabouço, em princípio, é correto. Nós temos que fazer uma reavaliação da planta genérica de valores, porque ela está defasada. Mas o Márcio apontou alguma questão que eu quero tentar debulhar aqui. Vamos lá. Que é o seguinte: você tem uma tabela progressiva de impostos, excelente. Inclusive aquela intermediária das edificações, entre 500 e 1 milhão, botaram uma faixa botaram 2 intermediárias, que era a proposta que eu sempre defendi. Perfeito, perfeito. O problema é o seguinte: e os vazios urbanos? Que ele tirou a progressividade, não, ele baixou a alíquota, mas aí é o problema, é a especulação imobiliária. Não, e tem mais. O problema está a partir de que valor, qual é o valor venal? O valor venal, pela lei, é o valor de mercado. Só que o valor de mercado no setor imobiliário, ele tem flutuações. Atualmente, se você tem um apartamento que vale 1 milhão, você não vai ganhar mais do que 650 mil. Por quê? Porque tem uma crise econômica, entendeu? Então, o que tem que fazer? Quando ele botou em funcionamento a tal da maquininha que calculava lá quanto ia dar, aquelas 4 vezes em 4 anos, todo mundo ficou apavorado. Porque partiu do valor venal, que nós nunca aplicamos, nós sempre aplicamos a metade do chamado valor venal. Eu quero rediscutir tem o valor venal e o valor real, né, vereador? Exatamente, eu quero discutir as zonas fiscais. Nós temos uma planta genérica de valores com apenas 3 zonas fiscais. Olha,
um município que tem 70 quilômetros de orla, em que do Cantagalo até o Recanto Sabiá dá 75 quilômetros... 82 bairros... Não tem como ter 3 zonas fiscais, porque tu pega alguma zona fiscal. Vou pegar o exemplo mais simples que todo mundo conhece, que é o caso da Tristeza. Do lado direito é zona fiscal número 1, do lado esquerdo é 2. Então a diferença ali dá de 30% a 40% de um lado da rua para outro, mas isso não pode estar certo. A esquerda paga um valor, quem mora à direita paga outro. A direita Venceslau paga outro, está errado. Então, nós temos que rever essa forma das zonas fiscais, que aí há uma má vontade de fazer isso, mas uma má vontade, né? Como também há uma má vontade do prefeito em relação aos funcionários em outras questões. O prefeito foi num almoço na CPA, Associação Comercial de Porto Alegre. O que aconteceu? Foi lá, ele disse que não havia na secretaria profissionais capacitados de dirigir o plano diretor. Ora, você foi do planejamento, a biblioteca do planejamento, você lembra da sua época, tinha uma biblioteca incrível, hoje está jogada em 4 cantos, ninguém sabe direito onde estão as coisas, e lá tem toda a memória do urbanismo de Porto Alegre, desde o plano de melhoramentos de 1914 do João Moreira Maciel, plano genial, que ainda na década de 70 se fez algumas coisas com base naquele plano. Veja como as coisas aconteciam no passado, havia planejamento, porque foi planejado, estava no plano de 1914, o viaduto Otávio Rocha, que começou em 27 e concluiu em 32, em 5 anos, se fez praticamente aquilo com picareta. Picareta no sentido da ferramenta. Não, da ferramenta. Não o elemento aquele de comportamento não, agora duvidoso. Entende, não é para a Copa do Mundo, a de 14 já passou a 18 e a obra da Anitta não termina. E a Tronco não termina. Então, nós fizemos um investimento grande aqui, vereador. Nós fizemos uma revisão de todos os pinos planioaltimétricos, todos os marcos geodésicos foram refeitos, né? Até quero agradecer a equipe lá do Roveda na época, sim. Kogo, a Rosane Zotes, no período que eu estive lá de 2009 a 2012, fizemos um aerolevantamento também e reeditamos o plano diretor, como foi dito aqui, mas a gente sabe que também algumas questões estruturais que deveriam ser prioridades e que estão sendo afogadas por essa pauta, elas nos preocupam. Eu estive essa semana passada lá na Lomba do Pinheiro, onde está faltando água, água na cidade. E nós aprovamos Visitei lá na Quinta do Portal a creche. Sim, né? Tem uma creche. Ali o pessoal, imagina uma creche com 114 crianças, falta água, né? Por exemplo, estou trazendo aqui um exemplo. Então, são situações como essa também que nos preocupam, né? E essa relação do Executivo com a Câmara, essa relação do afogadilho, esse entrave, nós enfrentarmos mais uma greve agora, a gente sabe que tudo para e tudo atinge a sociedade. É uma criança que não pode largar, uma mãe que não pode largar a criança na creche, que já não consegue trabalhar, né? Tudo é uma má vontade, aquilo que já não estava andando muito bem, já tranca, já não arranca. A má vontade aconteceu na Vila Pinto. Numa das creches, a mentora, a organizadora social da região, ela faleceu, que ela era titular dessa entidade que tocava a creche. Então tem um processo sucessório, isso tem demora. Em vez da Secretaria Municipal de Educação ir lá verificar se tem outra entidade que poderia assumir provisoriamente ou coisa do tipo, não remeteu os recursos que tem que remeter 4 meses. 70 crianças ficaram sem atendimento na Vila Pinto. Então, esse negócio de posar, porque nós precisamos de dinheiro para isso, aquilo, mas nem o feijão com arroz, o dia a dia está sendo feito. Então, esse é o grande debate sobre a cidade. Então, nós não somos um bando de sectários dentro da Câmara Municipal que jogamos pelo pior. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que prego a sensatez, a humildade, a tranquilidade, a escuta de quem está no governo, mas também de quem está no outro lado do balcão, que é a pessoa que levanta de manhã e não tem água para tomar banho, tá? Não tem água para dar para as crianças numa creche, mas que história é essa? Mas a gente tem aí uma crise financeira que ninguém duvida, não é de agora, não sou de agora, enfim, a gente sabe que tem uma questão conjuntural forte. Agora, essa situação de estagnação que a gente está colocando aqui, vocês estão detalhando melhor ainda. Onde é que está o problema para que haja alguma movimentação mais efetiva?
Está na composição do executivo, está na impossibilidade de planejar pela dificuldade de obter recursos, está na questão personalista do prefeito. Onde é que é o nó? O senhor pode convidar aqui a Procuradoria-Geral do município e a AIAMU, que é a Associação dos Técnicos da Fiscalização. Eles apresentaram dias atrás na Câmara, a AIAMU, um documento sobre a arrecadação. Nós tivemos aumentos importantes de arrecadação e poderíamos ter muito mais. Se o problema dos aplicativos já tivesse sido resolvido, imagine o valor de ISS que nós estaríamos recolhendo. Os taxistas receberam já 2 boletos esse ano para pagar a TGO de R$ 44,38. E os aplicativos, que tem que pagar também a TGO, que é uma taxa, e que ninguém está recebendo, ninguém está pagando porque tem um embrulho que o prefeito não se mexe para derrubar essa barbaridade que foi feita na justiça aqui do Rio Grande do Sul. Isso não se fala. Quer dizer, o prefeito teria o nosso apoio para ir lá falar com a juíza ou o juiz, não sei quem deu essa posição, que é esdrúxula, não tem base nenhuma, é um desconhecimento, inclusive, da legislação. Porque quem determina essas questões já está pacificado em nível nacional que essas questões, quem determina isso é o poder, é a Câmara Municipal que legisla sobre essas questões. Então também tem alguns problemas com o Judiciário. Tá? Hoje nos beneficia com essa liminar, mas nesse outro caso está prejudicando a cidade de Porto Alegre. Então isso tudo tem que ser discutido, mas nessa cidade, se tu faz uma crítica ao Judiciário, tu é contra o Judiciário? Eu não sou contra o Judiciário, sou contra algumas decisões do Judiciário. Você contra tudo na Prefeitura? Não, eu não sou contra tudo na Prefeitura, porque nós temos, por exemplo, na área da saúde, com a gestão do Erno Hartzheim, com diferenças, brigas que tivemos com ele, etc e tal, mas tínhamos pelo menos respeito, coisa que já não tem com o secretário da Saúde, da Educação. Pergunta os 36 vereadores quem vai elogiar o secretário da Educação. Eu tenho certeza que 30 deles vão vociferar contra ele. Ele acha que ele é um capitão do mato. Ele pode fazer isso porque ele está fazendo em Goiânia, onde ele estava. Mas aqui não, aqui tem consciência crítica. Então a gente não tem aí, a julgar por essas avaliações aqui, a gente não tem aí, então... O quadro é muito difícil. O quadro é difícil. Então, mas o que pode, não querendo ser ingênuo e sabendo, vocês ainda muito melhor do que eu, sabem como funciona o jogo político, ainda mais numa condição complicada como é dessa cidade. Mas qual é o caminho para a gente começar a encontrar uma relação mais produtiva para que minimize pelo menos os problemas da cidade? Que haja diálogo. O prefeito convidou os ex-prefeitos de Porto Alegre, inclusive o Olívio Dutra passou 2 horas conversando com o prefeito, porque foi convidado para discutir a planta genérica de valores. Nós fomos ao prefeito para discutir. Tá? Agora o prefeito promete uma coisa aqui e faz o contrário depois. Ele, sobre a questão dos vazios, nos mandou fazer uma emenda e no dia seguinte estava discutindo com o setor imobiliário exatamente o contrário. Não dá. Nós temos boa vontade. Politicamente, ideologicamente, tecnicamente, nós somos pela revisão da planta genérica de valores. Agora, se o prefeito tem que... A planta genérica de valores também, eu acho que seria muito oportuno que neste momento que se avizinham aí os 10 anos de conclusão daquela revisão do plano diretor, nós pudéssemos também trazer para o debate a revisão do plano diretor, porque a revisão do plano diretor, ela alavanca gatilhos que proporcionam a organização dos espaços urbanos. Cidade. E a organização do espaço urbano, o transformar os vazios urbanos em loteamentos, condomínios, unidades habitacionais, hoje em dia tudo impacta na organização da cidade. Desde uma largura de rua, um tamanho de quarteirão, uma testada de lote, onde vai ser o posto de saúde, a escola, a creche. Entendi. Tudo mas só para isso o telespectador entender cidade. O que é, como é que a gente pode definir um vazio urbano para que as pessoas possam compreender como essa discussão se desdobra? O que é um vazio urbano? O que define esse espaço? Por exemplo, nós temos hoje em Porto Alegre, no extremo sul, uma área que foi determinada agora como cinturão verde. Então, nós temos ali situações, inclusive nós tivemos um debate sobre a reorganização dos bairros, nós tínhamos espaços do território da cidade que não tinham denominação de bairro. Então, são grandes extensões de terras que não têm regime
Por exemplo, hoje nós estamos debatendo e até recebi a visita de 2 conselheiros do plano diretor essa semana lá no gabinete. O Emerson, inclusive, foi um representante, tem sido um representante do orçamento participativo no Conselho do Plano Diretor, que é a Operação Urbana Consorciada da Lomba do Pinheiro. Sim. O que essa operação urbana proporciona? Numa região leste, que é uma região onde, digamos assim, o valor agregado da cota terrena é baixo, tem pouca infraestrutura, quase não tem praça, quase não tem escola, quase não tem creche. Existem grandes vazios urbanos, onde muitas vezes as áreas são invadidas. Então, são realidades também de enfrentamento de situações de loteamento clandestino, de loteamento irregular, de áreas autoproduzidas ou invadidas, em zonas, inclusive, onde nós temos ali áreas de preservação permanente, áreas de preservação ambiental. Então, se nós tivéssemos um debate, mas nós temos que fazer um debate maduro, né? Por exemplo, hoje nas vias, nas principais vias arteriais da cidade, a gente tem um afastamento que permite um índice construtivo de 60 metros. 60 metros hoje dá um quarteirão e meio, e isso os guris ainda comentavam comigo, que se nós conseguíssemos aumentar para 120 metros, fizéssemos 2 quarteirões, né, nós já conseguiríamos, em ações compensatórias e mitigatórias, proporcionar um retorno para a cidade muito grande, muito significativo. Quantas ações foram feitas de construção de ciclovias, quantos pequenos trechos foram abertos, não sei se vocês se lembram ali ao lado do IPA, que a Sim. Quintino não descia ali a Vicente da Fontoura, a gente abriu aquela passagem, por exemplo. Aqui a duplicação da Beira-Rio para desafogar o trânsito para a Zona Sul, que obra importante que aconteceu ali. Eu me lembro que nós rasgamos ali o Parque Marinha do Brasil naquela duplicação. Quantas pontes foram feitas na Ipiranga? Tudo com ação compensatória, mitigatória, muitas vezes de empreendimentos, mas é fundamental que a legislação seja adequada. Como é que, por exemplo, se conseguiu estruturar hoje que Xangri-Lá fosse a cidade dos condomínios? Porque houve uma legislação que favoreceu a implantação de condomínios. Tem a questão aqui do 4º distrito, né? No 4º distrito nós conseguimos modificar alguma coisa na revisão de 2009, porque as pessoas em Porto Alegre têm uma mania de entrar em pânico sobre alturas. Isso é uma bobagem. Tem altura e altura. Não tem problema de ter um prédio alto na Farrapos, porque é uma via em que você pode sair da porta e pegar um ônibus, pegar uma lotação. O problema 5 minutos do centro, 5 minutos do aeroporto, 5 minutos da rodoviária. Exatamente. Mas daí se faz saídas de Porto Alegre, a estupidez é que a gente deixa construir prédios enormes, altíssimos e menino Deus nas ruas internas do bairro. Se fosse na Getúlio Vargas não teria problema. Tem escoamento. Aqui nessa região é uma estupidez. Aonde que está elaborado tecnicamente que Porto Alegre pode ter altura de 52 metros, o segundo é 42 metros. Mas quem é que disse, por que isso? Mas sempre foi assim. O 4º distrito, em 59, quando se discutiu, se decidiu que aqui seria uma região fabril, porque já tinha a J. Renner, tinha a Fiatessa, etc., a Neugebauer, etc. e tal. Em 79, quando já várias empresas tinham saído daqui, se manteve no plano diretor essa visão estanqueísta de que determinadas regiões são para determinados fins. O que aconteceu? Alumínios Royal aqui está caindo, o Hospital da Criança Santo Antônio está um horror, um matagal. Sem contar os travestis nas esquinas tomando conta da noite, né? A gente está vendo a degradação. Nós também temos erros. Eu também vou fazer aqui a minha culpa de alguém que pertence a um partido político. Nós erramos na reurbanização aqui da Vila dos Papeleiros. Aqui era uma região de não fazer casinhas, mas nisso a esquerda e a direita têm a mesma posição normalmente sobre essa questão de habitação, é fazer casinha. Está errado. Aqui nós podíamos ter um condomínio popular com o pessoal da Vila dos Papeleiros, com a parte de baixo para comércio, podíamos ter ampliado e feito um galpão de reciclagem decente, não essa imundície que existe aqui, porque isso é uma afronta à saúde das pessoas. E nós podíamos ter mais 2 torres, uma
que eu propus na época que se fizesse com a Caixa Econômica, você tem essa experiência do PAR, do programa de arrendamento residencial, e uma para vender, porque se o Fiatesse aqui do lado está vendendo as torres, que está ocupado 70% pelas informações que eu tenho, por que ali, que é muito mais perto, inclusive, do centro, muito mais próximo, inclusive, da Voluntários. E acesso às estações do metrô também, Exatamente. que é o mais importante. Então, na Voluntários não tem problema de ter edificações. Em todo lugar do mundo é assim. Não pode ter edificações aqui na Paraíba, onde tem essas casas maravilhosas preservadas, de repente botar abaixo e fazer um arranha-céu. Isso que está errado. Agora, eu queria voltar um pouquinho ao que a gente estava começando a falar desde o início do programa, que na verdade é o eixo do programa. Eu queria retomar a questão da PL aí, da discussão aí Perfeito. Dessa discussão em torno dos vencimentos do servidor, do plano de carreira, enfim, né? Eu queria a avaliação de vocês sobre a forma como foi encaminhada em termos de a questão das gratificações, essa forma escalonada, né, que foi proposta pela prefeitura e que é questionada aí pelo Simpa e tal. Eu queria que vocês fizessem a avaliação, porque, claro, são ganhos futuros, né? Para quem tem o direito adquirido não vale, em princípio, né? Agora, tem uma repercussão mais adiante. Eu queria uma avaliação de vocês sobre isso. O problema do projeto é que, como num plano de carreira e na questão do direito administrativo, tem expectativas de ganhos, de vencimentos, de valores. Não é como você tem lá um salário na iniciativa privada de 1.200, você não pode baixar para 1.000. Como aqui tem um plano de carreira que você tem o básico, você tem 1.000, mas se você trabalhar, por exemplo, o regime de 30 horas, se trabalhar 40 horas você tem o dobro, ou depois de 15 anos você tem 15%, isso é uma situação diferenciada. E ele está mexendo exatamente nisso. Parte, na minha opinião, de direitos completamente adquiridos, mas outros que têm essa possibilidade de discussão. Então, por exemplo, quem tem hoje 12, 13 anos de prefeitura, é a pior coisa que pode acontecer se esse projeto for aprovado, porque ele está ali na boca para receber um plus, que é um aumento de 15% pelo tempo que ele permaneceu, a gratificação, ele não vai receber. Imagina a situação dessas pessoas que têm essa expectativa, que trabalharam para isso, que suaram a camisa para isso. Imagine como é que vai ficar a situação da Procuradoria-Geral do município. Pergunto, que são os que têm os melhores salários junto com o pessoal da Fazenda, mas eles são técnicos altamente capacitados e que têm aumentado a arrecadação da prefeitura. Então agora há uma expectativa, uma promessa para os Simers, os sindicatos médicos, se aprovar o projeto, então o vencimento básico do médico vai aumentar. Hoje, o pessoal médico que está no SAMU, no início de carreira, que acho que são 20 horas, 2.300 e pouco salário, mas o que é isso? O básico. Então nós temos essas discrepâncias todas no plano diretor. Não é que o plano diretor seja essa Brastemp, mas também nós temos que reconhecer que ele é de 85. Claro que foram feitas reformulações. Então eu acho que há uma má vontade muito grande do governo de sentar com os setores e dialogar, de chegar a um denominador comum. Por exemplo, os servidores estão dispostos a discutir a licença-prêmio. Tá? Mas não assim, tem direito à licença-prêmio, bom, amanhã terminou tudo e acabou. Pelo menos quem tá correndo o prazo poderia ter o direito de concluir, né? Quem não terminou esse período, concluiu, e terminou, não vale mais. Mas tipo assim, que nem essa questão dos avanços, né? Hoje existe uma expectativa. Trabalhou 5 anos, ganha 5% de aumento. Então, acho que esse servidor, tudo bem, talvez tem servidor que ainda vai trabalhar mais 10 anos ou 15 anos, teria que haver um aumento por mais 3 períodos consecutivos. Mas quem fizesse o próximo concurso já saberia que não teria esse direito. Então, pelo menos esses que estão na carreira não seriam atingidos. A mesma coisa sobre a incorporação de funções gratificadas. Nós vamos ter um problema. Nós vamos ter situações em que nenhum funcionário mais vai querer ser chefe. Ninguém mais vai querer assumir a responsabilidade de ser chefe, porque não vai haver interesse, né, por parte do servidor de querer desempenhar aquela função. E naquelas atividades em que você é o operador que libera recursos, ordenador de despesa. Ordenador de despesa. Como é que fica a situação desse cara?
Imagina, quem é que vai querer pegar isso aí sem ter um mínimo de dinheiro, que ele possa ter segurança de que ele tem que cuidar, tem que fazer tudo certo, etc e tal, mas pode às vezes, por um erro, problema, pode responder um processo. Que nem setores vitais ali da arrecadação, IPTU, ITBI e ISSQN. Nossa. Casualmente o IPTU e o ITBI e o próprio ISSQN, os três incidem sobre o mercado imobiliário, que até o ISSQN incide sobre as imobiliárias. Imagina esses três setores sem ninguém se interessar pela chefia. Quem vai puxar a frente, quem vai cobrar a meta, quem vai ter interesse que a coisa funcione, que a coisa ande. E ainda há uma argumentação também dos servidores de que o projeto como está, ele também é um fator de desestímulo para quem pretenderia também ingressar, né? Ou seja, quem poderia haver aí também uma perda de qualificação dos quadros. Não tenha dúvida, porque a iniciativa privada, ela busca pela seleção os melhores, entendeu? Por isso que nós batalhamos tanto pela questão da educação. Por isso que nós batalhamos tanto para que tenha o jovem aprendiz continue. Por isso que nós batalhamos tanto para que tenha os estágios. Por isso que nós batalhamos tanto que tenha qualificação e que tenha instrumental hoje, tecnológico, de trabalhar mais e melhor. Por isso que nós trabalhamos nessa perspectiva. Tá? E as pessoas têm que trabalhar com decência. Caso contrário, não vão fazer a sua função. Na iniciativa privada também é assim. Ou acha que na iniciativa privada também não tem um faz de conta? Vou ler aqui mais uma manifestação aqui de um telespectador aqui, que é o Thieres, faz aí uma crítica ao MDB. Nas palavras dele, vergonha o que o MDB está fazendo. Em 2018 rejeitou este projeto de lei, agora que ganhou secretarias e empregou seus CCs, quer acabar com o plano de carreiras daqueles que entraram pela porta da frente. O velho toma lá da cá de um partido que sempre está no poder, não importando o lado de quem esteja. É a manifestação do pessoal. O João Dib ontem fez uma proposta que eu concordo, que a prefeitura, quando o Marquesan entrou, criticou que tinha muito CC. Aí, agora ele tem mais do que tinha o governo anterior, ou seja, se diminuir pela metade, são mais de 300 CCs a menos, que a gente sabe que tem muito cara encostado. Vamos ser bem claro. Tá? Outra coisa, por que a prefeitura não trabalha mais a questão da transparência? Os pedidos de informação que a gente tem feito sobre várias coisas. Quantos carros locados tem? Por que tudo que a secretaria tem um secretário adjunto, mais não sei quem, mais um diretor, não sei o que lá? E os telefones celulares, quanto é gasto? Aí não adianta dizer, não, o pessoal está pagando até café. Isso é um debate que surgiu esses dias sobre o tal do café. E as outras coisas que conta mesmo, que é uma bufunfa que vai. E o problema do DEP, que não foi resolvido. E a roubalheira que teve no DEP. E os 135 milhões que o DEP perdeu de fundo perdido, que nós podíamos ter saneamento e não ter os alagamentos aqui no 4º distrito. Por que não tem organização prévia para a questão do dinheiro do DEMAI? Nós aprovamos 120 milhões de empréstimo. Tem mais uma manifestação aqui. A Cristiane Matos diz, o único problema não é a gratificação. E os avanços incididos são os avanços incididos somente sobre o básico e o regime como parcela autônoma que afeta a aposentadoria. Mas retomando isso que colocaste agora, esses pedidos de informação aí que o senhor reclama que não tem resposta, eles têm sido encaminhados de fato? Como é que tem sido? Quer dizer, resposta o senhor está dizendo que não tem, mas mesmo com o encaminhamento oficial, com a colocação? Sim, nós temos o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações. Eu fiz um pedido sobre a questão da terceirização, daí não veio resposta, fiz de novo, agora veio uma resposta que não diz absolutamente nada. Eu quero saber quantas pessoas têm terceirizadas na prefeitura e onde estão essas pessoas. Eu quero saber. Isso que eu quero saber. É simples. É um direito que eu, como cidadão, tenho. Tem vários lugares que têm problemas com o serviço terceirizado. Dizem que tem tantas pessoas para telefonista da SAMU. É mentira. Eu quero ver o contrato. Se me disserem oficialmente que tem 15, eu vou mostrar que não tem 15 trabalhando. Então, o cara está pagando o contrato e menos pessoas. Já aconteceu isso. Eu, quando fui gestor de um ano do Parque Assis Brasil, na 37ª Expo Inter, eu verifiquei planilhas que os caras queriam nos passar o cachorro durante a Expo Inter. Tinha que ter 180 pessoas na limpeza. Aí eu levantei às 5 da manhã e fui acompanhar o gestor do contrato. E aí quando nós vimos, não, mas isso aqui já passou, qual é o seu nome? Fomos ver, já tinha passado. A própria empresa terceirizada passando o cachorro. Mas se tu não vai ver os contratos, tu não fiscaliza, é isso que vai acontecer.
Tem que ter fiscalização em tudo, Não, partindo do próprio poder público. Antes que o senhor continue, eu vou ter que chamar um intervalo aqui para a gente poder organizar a conversa. E antes que eu chame o intervalo, só vou fazer mais uma referência a uma manifestação do telespectador, que é a Gabriela Escolto, dizendo: expliquem que que as FGs não são 10 mil reais, como tem sido divulgado. Sim. Mas enfim. Mas então a gente vai agora um breve intervalinho, depois a gente retoma essa questão em seguidinha. Nós já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas e essa noite estamos recebendo aqui no estúdio os vereadores Márcio Binzeli, do PDT, e Adelicel, do PT, para discutir esse imbróglio que está acontecendo agora em torno da discussão do plano de carreira dos servidores municipais. Né? Um plano que foi encaminhado pelo prefeito, prevendo uma série de modificações, cortando gratificações e outras alterações aí que, segundo os servidores, reduzem e prejudicam a carreira do funcionalismo público, e a prefeitura argumenta que é preciso para botar ordem no seu caixa. Enfim, estamos discutindo agora como isso vai transcorrer, porque o projeto, a tramitação foi suspensa em função de uma liminar concedida aos servidores, e agora a discussão está, por enquanto, no âmbito da Justiça, mas cedo ou tarde vai voltar ao plenário da Câmara, e é por isso que nós conversamos aí com os vereadores para tentar deslindar um pouco melhor esse cenário, aí onde, pelo que temos visto aqui, ainda é de ambiente tenso, né, entre o Executivo e o Legislativo. E eu coloco aqui, novamente, o que eu coloquei no início, embora a gente possa dar agora uma abordagem um pouco diferente, mas, afinal de contas, onde haverá um ponto de convergência, né, para que nós possamos tratar da questão do funcionalismo numa situação de equilíbrio entre aquilo que a Prefeitura espera, segundo as alegações, que é preciso para ordenar as finanças do município, e aquilo que os servidores também entendem que é necessário para manter as suas conquistas, os seus ganhos e até as suas projeções de ganhos futuros. O governo, que gosta tanto de falar do sucesso da iniciativa privada, poderia adotar a metodologia da iniciativa privada. Ela faz um planejamento estratégico, chama os responsáveis e dialoga com os vários setores, onde nós podemos cortar gastos. Primeiro, porque locar um prédio da melhor espécie no centro histórico de Porto Alegre para botar parte de uma secretaria? Aluguel babilônico. Enquanto isso, o prédio da SMIC está quebrado, não está sendo recuperado lá na entrada do túnel. Por que o prédio que era do CEMET Paulo Freire no centro, na Jerônimo Coelho, centro histórico, está fechado? O que houve? Por que não foi recuperado? Eu dou desses dois exemplos. Teria outros tantos de prédios. Nós estamos com boa vontade com o governo. Quem deu os pareceres na CCJ sobre a venda das nesgas de terra fui eu. Teve gente lá disse assim: mas como tu dá um parecer favorável para vender essas nesgas? Não são nesguinhas, são nesgas. Exatamente, porque eu fui olhar todas. Todas não têm serventia para um projeto habitacional da prefeitura, tem que vender para o lindeiro, vender para um outro, etc e tal, para botar dinheiro no caixa. Como é que não tem boa vontade em nós? Outra coisa, dizer que tem Marajá, que tem FG de 10 mil reais, isso é mentira, isso não existe. Então nós temos que botar os pratos limpos na mesa, não? E não botar a sujeira para debaixo do tapete. Nós temos que resolver os problemas. Que é o que está vindo aqui nas manifestações dos telespectadores e dos internautas que estão chegando toda hora aqui. Agora a Ana Lúcia Pompermaier diz o seguinte: gratificação não é o único ponto. Regimes, contribuição sobre o valor total, congelamento, fim do plano de carreira. São muitos pontos a tratar desse PL. Qual é o ponto mais sensível que vocês colocariam para mim? Essa questão do regime. É o regime. Mas nós já tivemos algumas situações que já avançaram, né, Deli? Primeiro, assim, o desconto era 11%, agora já passou para 14%. Né? Previdência. A Previdência. E a Previdência está sanada. Tem uma coisa complicada que foi do passado, mas isso é um problema do passado. Hoje o Previmpa está super bem. Tem fundo, tem tranquilidade, ninguém vai deixar de receber. Mas, viu, Azeredo, conforme ali o teu encaminhamento, acho que tu abriu o debate aqui, nos fazendo uma provocação, né, no sentido de onde é que nós poderíamos tentar construir a convergência. Na verdade, é muito difícil para nós, né, o PDT, acho que o próprio PT, a oposição, o PSOL, fazer qualquer movimento que possa descaracterizar o serviço público ou caracterizar um enfraquecimento da prestação do serviço público de um modo geral, em função das nossas convicções ideológicas, enfim, de formação
de estruturação e compreensão da sociedade que nos remete aí aos nossos estatutos, enfim, a nossa compreensão de sociedade. Mas eu acredito, e mesmo não concordando com essa iniciativa, a solução que nós encontramos, e por isso que o nosso partido, os 3 vereadores, tanto eu quanto o Mauro quanto o Bosco, firmamos o substitutivo, foi no sentido de que todo e qualquer regramento, ou todos os regramentos que estão sendo propostos, eles passem a valer daqui para frente. Quem fizer o concurso amanhã, depois que a lei tiver sido aprovada, passa a saber que aquele regramento vai valer dali em diante. Então, porque como está proposto, ele pega a gente que está trabalhando. Vai pegar o pessoal. Então, se realmente para médio e longo prazo a gente entende, né, que não tem dinheiro para pagar a folha, que a folha está atrasada, que não tem recurso para investir em professor, que está faltando médico, que está faltando estrutura no posto de saúde, que não tem segurança pública, que a sociedade precisa de um formato que nós entendemos que não é culpa do servidor público, e não é só lá na ponta que a responsabilidade deve ser estar sobre o servidor público. Acho que não, acho que tem que ser feita uma reavaliação de um contexto, mas se também é verdade que em alguma parte o servidor tem que dar sua contribuição, que seja daqui para frente. Né? Porque aí nós conseguiremos... Os futuros servidores. Aí nós conseguiremos, sim, daqui para frente. E nós temos que explicar para a população de Porto Alegre o que é essa questão do regime. Vamos fazer uma conta. O sujeito tem um salário básico de 1.000, 30 horas. Aí você se propõe a fazer 40 horas com dedicação exclusiva. Tu não pode ter outro emprego. Tu ganha 2. Agora o prefeito quer o seguinte, tu fica com o 1.000, que eu vou te aumentar a inflação do ano que vem 5%. Agora, sobre o outro 1.000, porque também faz parte do teu bolo salarial, tu não vai ter aumento. Então vai chegar um período que aquele teu 1.000 vai valer quanto? Vai valer 500? Isso é uma insanidade. É assim que funciona, as pessoas têm que entender. É que o grosso da população, muitas vezes, porque está embutido essa ideia que alguns setores fazem na sociedade, a começar com o prefeito municipal, que servidor público é vagabundo, que o serviço não tem qualidade, que o serviço isso, aquilo. Gente, pega a situação de alguns professores dando aula em algumas escolas de Porto Alegre. A situação dramática que vivem esses professores agredidos. Nós estamos introjetando para as nossas escolas e os postos de saúde todos os dramas da sociedade porto-alegrense. Então tem que ter professores qualificados, servidores da saúde qualificados, nós temos que ter guardas nesses locais, nós temos que ter todos esses instrumentais possíveis. E o governo, se quiser fazer poupança, é só pensar o que faz a iniciativa privada, que controla o CLIPS, a folha de papel. Por que nós gastamos ainda tanto papel? Por que não é tudo eletrônico hoje na prefeitura? A Câmara melhorou. Por que a gente está devolvendo esse monte de dinheiro todo ano na Câmara? Porque nós paramos de gastar com papel. Eu diria mais, sobre a questão do cafezinho que surgiu esses dias aí. Eu já falei para a presidente Mônica, termina com esse baldão de café todo dia, que é uma esquentar, que ninguém usa, que é horrível, e gasta dinheiro mesmo assim, porque tem que ter café. Tem que mudar algumas coisas. Então, é o modus operandi que tem que mudar. Eu queria também aproveitar um gancho aqui, tu está falando da questão da educação, né? E nós acreditamos que a única ferramenta que pode transformar a nossa sociedade é a educação. Nós temos por convicção, né? O próprio Brizola sempre idealizou a educação como algo que realmente pudesse transformar a realidade da nossa sociedade. Hoje eu recebi lá no gabinete a diretora da Escola Gomes Carneiro, junto com a representante da Associação de Pais e Mestres. Elas estavam com um problema de iluminação pública ali na praça em frente ao banco de olhos ali no Parque Germânia. Sabe quantos alunos tem na escola? 1.400 alunos. Tá? É uma escola grande. Sabe o que está acontecendo com função dessa nova legislação que aumenta o ponto do aluno que estuda na escola pública? Muitas pessoas estão saindo da particular para ir para a pública, para quando fazer o vestibular, vale mais ponto na federal ou da escola pública. Então nós temos uma enxurrada de pessoas que estão indo, digamos assim, concluir o primeiro ano, o ensino fundamental, que era o primeiro grau, vai fazer o segundo grau na escola pública, em função que daí ele pode disputar uma vaga na federal com uma outra...
do Enem com uma outra realidade. Então vocês imaginem o número de pessoas que são atendidas e aí no caso eles também estão fazendo mais uma, olha só que interessante, Adeli, eles estavam fazendo uma proposição e pediram uma força para nós lá no gabinete, que nós tentássemos construir uma autorização para a Associação de Pais e Mestres poder fazer uma cantina ou um refeitório, porque não tem um refeitório na escola, tinha, mas ficaram impedidos de fazer, porque as crianças não querem a merenda escolar e não precisam, porque elas são oriundas das escolas particulares, imagina só. Então, como as coisas às vezes se invertem em função da legislação, então a gente tem que ter muito cuidado sim com a questão pública. O problema desse governo é que esse governo não escuta ninguém. Esse é o problema. Deixa eu escutar um pouquinho então os telespectadores, então continuam mandando algumas observações aqui. O Fábio diz o seguinte: boa noite, parabéns pelo debate, em especial a vereadora Adeli e também ao vereador Márcio pelo envolvimento, pelo trabalho em busca das verdades. Mas pergunto, por que o MDB ou outro vereador da base do governo ou o próprio prefeito que entregou o projeto, por que não vem em público para discutir? Bom, eu esclareço que nós convidamos para esse debate também. Sim. Os vereadores Márcio Pinheiro e Cássio Trujillo, que fazem parte da base do prefeito, mas pouco antes do programa eles enviaram aí informações dizendo que não poderiam comparecer porque estavam exatamente em compromissos que foram agendados pela prefeitura, então não puderam comparecer ao programa e pelo momento em que isso foi feito também não nos deu margem de tempo para poder buscar substitutos. Enfim, e mais uma colocação aqui do Thieres. O governo Marquesan em 2 anos aumentou a contribuição previdenciária de 11% para 14%. Nenhuma reposição da inflação na saúde, diminuiu a insalubridade de 40% para 20%, ou seja, só sabe fazer caixa tirando do servidor. O pessoal está injuriado. Enfim, que passo pode ser dado? Vou reformular a pergunta que eu fiz antes, mas a gente sempre pode dar uma outra roupagem, já que é tanta coisa para tratar. Que passo pode ser dado em relação aos índices que foram apresentados nesse projeto pelo prefeito, né, no sentido de que se encontre aí um ponto de equilíbrio? Ou não há margem sequer para isso? Eu acho que o primeiro passo é receber todas as associações e o sindicato por uma reunião livre, sem censura, respeitosa de parte a parte, que eu sei que isso poderia acontecer. Essa é a primeira coisa que o prefeito devia fazer. Segundo, dizer, tudo bem, vamos fazer uma audiência pública, vamos ter nossos representantes, vão lá defender o que nós pensamos e vamos ouvir a sociedade e os servidores. Acho que isso já pacificaria e abriria uma possibilidade de discutir algumas questões com os servidores, não sei exatamente quais, afinal de contas eu não tenho aqui mandato sindical, eu tenho um mandato parlamentar, eu tenho que discutir a legislação que virá para lá. A outra questão, o prefeito poderia fazer um amplo debate na cidade, tá, e conosco sobre como melhorar a arrecadação. Veja, quantos meses está fechado a cafeteria da Cinemateca Pauloni. Da Capitólio? Do Capitólio. 3 licitações e ninguém vai lá. O lugar é maravilhoso. Agora, se a prefeitura pede ou outorga nas nuvens, ninguém vai pegar. 3 licitações desertas. A mesma coisa aconteceu com a Otávio Rocha, lugar maravilhoso. Tá? Por quê? Porque pede uma outorga muito alta, mas só na Otávio Rocha, só para cuidar, já seria ótimo, com a garantia mínima de cuidar da praça, adotar a praça, ter uma segurança, coisa do tipo, contratualizar. Eu levei um problema de outra praça, não vou dizer qual é, para depois não me perseguirem. As pessoas querem adotar a praça e tem um equipamento econômico ali, ele só quer a parte que já está sendo utilizada, que dê a garantia de que pode continuar usando aquela parte e vai adotar toda a praça. Já está limpando a praça, mas quer uma segurança. Me foi prometido isso já faz 2 anos e nada aconteceu. Então não somos nós que estamos impedindo as coisas, é o prefeito que se encastelou, o prefeito que vive no Facebook, o prefeito que tem sonhos mirabolantes, com tudo que é aplicativo. A vida é mais real. Você quer ver uma coisa ali? Eu me lembro bem, para debater o Uber, para debater os aplicativos, para debater a lei do táxi, nós fizemos uma baita de uma audiência pública lá no Gigantinho. Sim. Foi ou não foi? E qual é a dificuldade de fazer um enfrentamento e um debate sobre esse assunto também a partir de uma audiência pública?
para que a sociedade tome ciência dos pontos que efetivamente realmente vão acabar por prejudicar o serviço público da cidade, porque está notório. Está evidente, nós estamos em greve de novo, parou, a cidade está parada. E o pessoal continua mandando manifestações aqui cada vez mais enfesadas aqui. Ó. O Roberto diz o seguinte: temos no plano de carreira um avanço por antiguidade, merecimento, títulos, né? Que está atrasado em 3 anos e apresenta então um projeto retirando mais conquistas a troco de uma economia de quanto? Ou seja, questionando aí a matemática do projeto, né? A Vera, do bairro Partenon, diz o seguinte: só lembrando, o servidor ao se aposentar não tem fundo de garantia e ainda deixa de receber algumas vantagens que só são recebidas ao estar ativo, trabalhando. Imagina se perder essa vantagem quando aposentar. Vai ficar com um básico de mais ou menos R$ 1.500, nível técnico de 2º grau. O Altemir: quanto ao projeto de lei apresentado pelo prefeito, fico com vergonha porque tem 16 anos de prefeitura e um salário base de R$ 961, menos que o mínimo. É a situação que nós temos. Quer ver uma outra maneira também, que hoje em dia está se usando muito a tecnologia para se poupar recurso? O cercamento eletrônico, né? Nós até participamos de um debate agora na Guaíba com o Rafão, né? E hoje o cercamento eletrônico, todas essas câmaras que foram investidas na cidade, tanto para identificação de carro roubado, o que se evita de acidentes, o que se evita de situações a partir de um investimento numa câmara que faz essa segurança, e são só alguns exemplos, né? De hoje a gente sabe que tem portaria remota, enfim. Eu acho que teria muita outra maneira inteligente de se fazer economias. Não, e buscar recursos. E buscar recursos. Quantas coisas hoje estão na informalidade? Será que se aplicasse essas regras para os futuros servidores, para médio e longo prazo, não ia ter quase praticamente o mesmo efeito, sendo essa avalanche de contrariedade, pessoas que estão ficando doentes, pessoas que estão ali entrando em depressão, indo para o médico, preocupadas, aí, famílias inteiras mexendo na estabilidade do bolso das pessoas, daquilo que havia uma previsão sobre uma realidade de receita, uma desestruturação dessa proporção. Será que realmente isso vai trazer mais benefício ou mais prejuízo para a cidade? E qual é a expectativa que vocês têm em função desse momento de agora? Ou seja, tem uma judicialização em questão aí, está se solicitando através da justiça, né, através de uma liminar que haja essa audiência pública, mas os passos jurídicos aí se sucedem, né? Será que vai existir? A minha avaliação sobre o projeto em si, propriamente dito, nós vamos tentar costurar emendas, tentar passar emendas numa negociação com alguns vereadores, inclusive da base, que não aceita o projeto como um todo, porque nós temos dificuldade de ter os votos para barrar o projeto. Quem tem que ter 19 votos é o governo. E hoje eles fazem a conta de que tem 20, 21 votos. Por isso que estão passando a gadanha em toda a cidade, não só nos servidores e não só em nós que estamos resistindo na Câmara. Mas nós vamos trabalhar, e se nós conseguirmos aí que vingue a questão da audiência pública, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. E eu sempre digo para os servidores, nós temos que ganhar a cidade. Esse problema desse projeto não é uma questão sindical. Parece ser uma questão sindical. É o problema da estrutura da cidade. Não vai haver desenvolvimento econômico se tem uma máquina da prefeitura não funcionando. Não vai ter alvará, não vai ter cobrança de imposto, não vai ter prestação de serviço, vai ser um caos. O prefeito está jogando no caos. Isso não pode acontecer. Nós não vamos nos calar, nós vamos lutar, nós vamos para as ruas, nós vamos fazer material, nós vamos falar com as pessoas, com as comunidades, principalmente as lideranças comunitárias, mostrar que o posto de saúde, olha a situação que está, e a má vontade que tem em alguns casos. O caso, por exemplo, nós conseguimos uma verba parlamentar, emenda parlamentar, para o posto do Timbaúva. E o negócio não vai, nós vamos perder o dinheiro. A prefeitura perdeu aqueles 135 milhões, vai perder os 60 milhões do centro de eventos. Então isso é incompetência. Mas eu queria aproveitar, Adeli. E outra coisa, a pior coisa que existe, a prefeitura quer gastar 34 milhões em publicidade. Entendeu? 36 milhões. 34, isso é um absurdo. Eu queria também aqui aproveitar a força da RDC, aí, agradecendo aí a Zeria dessa oportunidade. Eu acho que o Adeli toca numa questão muito sensível aqui. Eu tenho percebido, né, os movimentos dos servidores
e o desespero de alguns servidores, né? E eu quero aqui dizer e me somar com a preocupação deles. E eles têm feito um esforço enorme de presença e de trabalho de inteligência nas redes sociais e através da pressão aos vereadores pelo WhatsApp, pelos telefones. Mas eu acho que é muito importante o servidor que está nos assistindo, que ele toque o coração da mãe que vai levar o filho para o colégio, Exato. daquele cidadão que está na fila do posto de saúde de manhã cedo para ter uma vaga para ser atendido, daquele cidadão que vai e leva o seu filho na creche, na escola, enfim, naquele cidadão que é quem mais precisa, que é quem usa o serviço público, enfim, aquele motorista do ônibus da Carris que conversa com aquele morador lá do extremo sul, do extremo norte que pega um ônibus todo dia. Façam um apelo, encham as caixas de correio dos e-mails e dos telefones dos vereadores, mas não só com os pedidos dos servidores, que a população entenda que qualquer tipo de mudança tem que ser daqui para frente. Não dá para prejudicar as pessoas no meio do andar da carruagem. Não tem como trocar o pneu do carro com o carro andando. As coisas têm que ser feitas paulatinamente. Todos nós compreendemos que nós estamos numa situação de esgotamento, que o Estado está quase que numa situação pré-falimentar ou já está falido, que a Prefeitura também caminha com enormes dificuldades, que essa conta tem que ser dividida por todos, mas não dá para botar a conta só na conta do servidor. O servidor pode dar também a sua contribuição, mas que essa regra passe a vigorar daqui para frente. Então, o colega servidor e o cidadão porto-alegrense que está entendendo o recado do desastre que vai acontecer se esse projeto de lei for aprovado, faça a sua parte também, né? E eu acho que nós vamos ter, e aí o tempo vai nos ajudar, o tempo necessário para sensibilizar talvez aquele um ou dois vereadores ou vereadoras para não fechar o 19. E para que nós tenhamos, então, talvez aí uma vitória apertada, mas que a cidade possa rever essa realidade, que essa realidade até possa passar a valer, mas que não atinja as pessoas que estão no andar da sua carruagem por uma aposentadoria ou contando, ou que se organizaram para determinado rendimento, e que a gente possa, então, pelo menos tentar fazer valer com que esta regra, esse novo regramento, essa nova formatação de entendimento da cidade que o prefeito Marquesan está querendo que prevaleça, foi legitimamente eleito para tomar as decisões que entendesse mais oportunas para a cidade, mas que elas passem a valer daqui para frente, para os futuros concursados, que eu acho que chegaremos a bom termo com relação a essa proposta. Para a gente encerrar o programa, vereadora Adeli, quem deveria dar o primeiro passo para resolver, sem trocadilho, esse impasse? O prefeito. É sempre o mandatário maior da cidade, que é o prefeito municipal. Ele tem que fazer os gestos. Ele não fez reuniões ultimamente, com esse projeto não reuniu com nenhuma entidade, nenhuma representação, não estou só dizendo o SIMPA, que é o Sindicato Guarda-Chuva, as técnicos do Tesouro, técnicos científicos da Prefeitura, a IAMU, que é todo o pessoal da Fazenda, da arrecadação, os procuradores do município e tantas outras associações, o pessoal dos condutores de ambulância da SAMU, que estão nesse desespero, que estavam hoje lá na Câmara, que nos pegam na primeira esquina que nos encontram. E eu vou dizer mais, vou dizer exatamente isso que o Binzeli acabou de dizer, eu tenho dito isso todos os dias vou repetir. Ganhe o seu vizinho, ganhe a mãe que leva o filho na escola, a pessoa que vai no posto de saúde, nós vamos ganhar a cidade vai ser prejudicada, esse é o problema, vai parar. Que as coisas mudem o mais rapidamente possível, então, e que essa cidade não pare, que a gente precisa que ela se movimente muito para que a gente tenha a cidade que a gente realmente quer e merece, né? Eu agradeço muito a participação de vocês aqui, agradeço mesmo, e faço questão aqui de reiterar, né, o fato de vocês estarem honrando os mandatos que têm, vindo aqui para poder falar para a população, trazer, né, todos esses posicionamentos que são fundamentais para que as pessoas possam realmente criar um juízo mais concreto acerca dessa situação tão polêmica. Então, muito obrigado por essa participação e agradeço a você aí também, internauta, quem está em casa, quem está com seu smartphone no carro e nos acompanhou até agora. Agradeço a sua audiência e convido você para estar aqui amanhã novamente às 10h30 da noite, ao vivo na RDC TV para mais um programa Cruzando as Conversas. Boa noite, até amanhã.